Um, dois, três. Alô, alô, um, dois, três. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E eu tô aqui com as meninas, com as minhas amigas especiais do Leque. Eu sou a Torta, tô falando com vocês. Hoje é dia. Que dia que é hoje mesmo, gente? Essa tá de quarentena mesmo. Eu tô de quarentena. Nada, já comecei minha vida. É verdade. Hoje é dia 15 de agosto, né? E a gente está aqui com as meninas. Quem quer se apresentar? Eu sou Cibele, eu sou aqui de Dourados e a gente está aqui hoje no Leque para fazer aquela conversa que a gente ama, né? Conversar sobre a vida. Hoje é sobre o que mesmo, meninas? Oi, oi, gente, eu sou a Milena. Hoje a gente vai falar sobre IPs e tigelas quebradas, kintsugi. Hoje é um leque bem aberto para gente falar. Vai dar muito pano para manga. Espero também que todos vocês estejam bem e que a gente junto curta muito esse momento, que é muito especial para gente. Mas e aí, meu povo? E essa relação entre IPs e tigelas que se quebraram, mas que viraram obras de arte e tudo? Para quem não sabe, semana passada, só para recolher um pouco, no último episódio da nossa série, a gente falou sobre aquela arte japonesa, e fala o nome dela de novo. Kintsugi. Kintsugi. E a gente falou sobre isso, que é aquela arte, só recuperando, que se quebrou a tigela de um general importante no Japão no século XV, acho que é essa história mesmo. Isso mesmo. Contou. E aí era uma tigela muito especial do ritual do chá dele e tudo mais. Então eles foram e colaram essa tigela, para encurtar um pouco a história, eles colaram essa tigela, juntaram os pedaços e colaram essa tigela com ouro e uma resina. Pó de ouro e resina. Então ficou assim, uma obra de arte, ficou muito mais bonito do que era antes, e o valor possivelmente tem aumentado. Tá certo que o negócio era de porcelana, muito provavelmente, mas juntou com ouro e deu assim um trabalho delicado. E isso a gente fez um paralelo com a nossa vida também, né? Que a gente quebra, a gente vive quebrando, juntando os cacos, né? A gente chegou a essa conclusão no outro episódio, que esse é um contínuo na nossa vida. A gente quebra e refaz, quebra e refaz. A diferença é como a gente refaz e que jeito que a gente se refaz. Depois, uma outra imagem que foi usada foi a imagem dos IPs, que é uma imagem usada por Manuel de Barros, se não me engano. É isso, gente? A gente falou, na verdade, sobre a transitoriedade, né? Essa questão dos IPs, que às vezes a gente fica esperando, sei lá, os grandes feitos da vida e deixa de apreciar essa beleza do cotidiano, essa beleza do dia a dia, né? E aí a gente chegou nisso, né, dos IPs, que são um espetáculo, mas que são muito efêmeros, e que quando a gente se coloca, né, nessa história toda dessa irmandade que é a humanidade, que a gente faz parte, nós somos como flores de IPs, né? Então a gente contribui para esse espetáculo, mas a gente tem uma transitoriedade muito grande perto da história, né? A gente dura aquela semana. Quem já viu um IP florescer, nós falamos aqui, nós três, eu e a Tota não somos sul-mato-grossenses, a Cibele é sul-mato-grossense, mas assim, nós todas somos de coração. É uma das coisas mais lindas que tem no nosso estado, é ver, né, essa florescência dos IPs, né? Eles servem inclusive para marcar. Vocês sabiam que marca as estações, a cor dos IPs? Uhum. A minha mãe me falou isso esses dias, eu achei o máximo, e depois eu comecei a reparar realmente, né? Então, quando o IP rosa floresce, é o frio que chega, quando o IP amarelo floresce, é que o frio está indo embora. Então, eu só fico olhando os IPs, fico pensando assim, o frio chegou, o frio vai embora. E mesmo esses movimentos todos, se a gente fizer essa analogia, né? O IP rosa florescendo, vai acontecer tal coisa, o IP amarelo florescendo, vai acontecer tal coisa. A gente
me veio agora essa analogia com esses movimentos, sabe, da humanidade. Então, assim, a época, né, que nem agora, é um movimento, gente, esse negócio do corona, uma era, sei lá eu o que vai resultar nisso daqui. Só que dentro dessa coisa imensa que é a história, esse período que a gente está vivendo aqui agora, ele é uma florzinha de ipê que cai, né? E assim, isso é muito bonito, a gente parar para apreciar essa beleza, né? Dessa coisa, esse pedacinho que a gente tem para viver. Uhum. Sim. Então, é interessante a gente olhar que a questão da efemeridade, né, essa florzinha, né, de ipê, ela tem um tempo de vida, né, e é o que a gente tem, né, se a gente olhar na efemeridade da vida, a gente está nessa flor linda que está na árvore, né. Então, assim, aí na semana passada a gente estava conversando disso, né, de que nós somos o copo, mas a gente está cheio, né, então a gente tem muita coisa dentro da gente que a gente precisa estar olhando, né, que a gente foi chamando de volume, né? Até a Milena falou, ó, você está cheia de... Isso é o que está dentro, o que está derramando, né? A gente falando dessa rotina que a gente às vezes tem vivido, né? Do volume de atividade, de coisas que vêm para a nossa vida, que estão sempre nos pegando no dia a dia, né? Não sei, que desafio que vocês têm vivido, como foi essa semana, assim... Eu acho que porque precisamos olhar para o que a gente está colocando nesse copo. Então, a gente falou dessa tigela que quebra, que a gente não pode fingir que não está vendo o caco, mas também acho que a gente não pode fingir ou não saber o que colocar nessa tigela de valor, né? Não dá para fazer uma tigela linda com fios de ouro, pó de ouro, e colocar algo extremamente sem valor dentro, né? Uhum. aí a gente passa por uma questão de escolha, né? Que quando começou esse negócio da pandemia e tudo, e toda essa mudança que ocasionou, a gente parou, mas a gente não parou, né? A gente só tentou achar um outro jeito de continuar a correr. E eu não conheço ninguém que tenha me falado que nossa, estou vivendo um tempo, né, onde a minha vida desacelerou, onde eu estou aproveitando mais coisas. As pessoas continuam a se queixar do cansaço, do excesso de atividade. Pelo contrário, como esse ano é um ano onde por conta do coronavírus a gente não viu se é IP rosa, se é IP amarelo, se está chegando inverno, se está chegando verão, virou todo um contínuo. Eu estou vendo que agora, nós estamos no mês de agosto, aqui no mundo inteiro, julho é o mês das férias universais, né? Então, assim, em julho acontecia uma pausa, pelo menos na cabeça da pessoa. Era quando as crianças estavam de férias, então, assim, era um tempo de férias. E aqui, gente, não tem isso, nós estamos num contínuo. O que eu tenho conversado com os meus pacientes chegam, olha, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, eu não aguento mais, eu em vários momentos estou assim, né? Na semana passada eu até tive que desmarcar, porque eu falei, gente, hoje eu não estou dando conta mesmo, né? Então, não parou. Na verdade, esse fluxo que a gente vive, né? Que eu falei dessa coisa assim, da época dos IPs rosa, da época dos IPs, nessa época do corona que a gente está, é essa época que continua a correria, que nenhum vírus consegue parar a gente. Nenhum vírus mortal, nenhum vírus nada. Então, a gente domina o Zoom, agora a gente aprendeu um monte de coisa sobre multimídia, agora a gente já está fazendo... E aí? Porque para você escolher o que vem dentro da tua tigela, você tem que escolher. E escolher implica em Tota Maria. Um monte de coisas. Eu acho que você estava falando, eu estava pensando, é tão verdade isso, é tão verdade que a questão é que a gente está acostumada a ter que andar com uma tigela transbordando de cheia. Isso tem uma outra coisa. A gente falou também semana passada a questão da função. Para que serve nessa tigela, no caso desse? A gente falou sobre isso na semana passada e eu fiquei pensando que, primeiro, que a Cibele falou agora há pouco, não é qualquer coisa que você vai enchendo. Só que a gente enche a nossa vida de um monte de coisas que não faz o menor sentido, às vezes. Uhum. Menor sentido. E
a questão não é só encher a vida com coisas que não fazem o menor sentido, é, além de tudo, não ter tempo ou não dispor de vontade para refletir sobre si mesmo, para refletir sobre o próprio cansaço, para refletir sobre a própria hiperatividade, no caso. Porque a gente às vezes percebe coisas e a gente mesmo percebendo, a gente não toma providência, sabe? Então a única providência que a gente toma no caso de um cansaço extremo ou de uma estafa é a gente compartilhar com outros que aquilo é da gente. Como se isso for, inclusive é o seguinte, até o jeito da gente compartilhar essas coisas é como se isso fosse sinal de produtividade, é como se isso fosse sinal de eficiência na vida, entendeu? Então, quando a gente fala que a gente está cansado, um monte de coisa para fazer, muitas vezes a mensagem subliminar disso é assim: eu sou produtivo, eu faço para caramba. Por quê? Porque na nossa sociedade, isso é uma coisa importante. É importante você mostrar que você está produzindo, que você é eficiente, que você consegue fazer 1 milhão de coisas num tempo menor. Tem mais essa, né? Porque fazer 1 milhão de coisas é uma coisa. A questão é em quanto tempo você faz esse 1 milhão de coisas. Eu acho que tem essa questão. A questão é que a gente toma muito pouco tempo para refletir sobre as escolhas e sobre o nosso próprio estado, talvez. Entendeu? Então, Essa valorização, né, você falando, porque a gente é muito valorizado, até quando a gente se apresenta a partir do que a gente faz, né, e não de quem a gente é, né? Então a gente fala, né, eu sou Cibele, sou professora, sou enfermeira, né? Então, assim, com se você não tem, digamos, esse lugar, parece que você nem consegue dizer quem você é, né? Eu sou Cibele, sou o quê? Se eu não me disser professora, se eu não me disser enfermeira. Então, eu acho que é isso. Então, isso acaba sendo exigido. E eu acho que um pouco, eu não sei, porque a lei da inércia, né, da física, acho que cabe nessa hora. A tendência é continuar, né? Então, assim, é muito difícil esse movimento de parar para rever o caminho. Ou seja, quando a gente vê, a gente está numa correria do dia a dia, no outro dia se repete e você não para refletir isso, né? É como se o corpo fosse, né, como na lei da inércia, forçado a continuar aquele movimento, né? Então, é engraçado, mas me parece que fazer a pausa que reflete para rever o que eu estou colocando, né? O que eu estou fazendo, exige muito mais energia do que somar coisas, do que ir deixando o trem acontecer e acumulando e passando nessa correria, né? E eu acho que as coisas, assim, para achar esse equilíbrio, digamos, porque tudo as coisas estão muito, tem um limiar muito, digamos assim, tênue, né? Então, vocês vão pensar assim, sei lá, eu estou com fome, eu estou aqui com fome, então o nível de desprazer está aqui. A hora que eu vou comendo, eu vou equilibrando isso. Mas se eu comer demais, isso passa e eu vou para uma sensação de desprazer de novo, que é do empazinamento, do mal-estar, da culpa. Puf, perdi a quantidade de novo, né? Então, esse desafio da gente ir achando esse equilíbrio na relação de prazer e desprazer que a gente vai vivendo no dia, eu acho que é algo que nos provoca e que não é simples de parar para olhar. Uhum. E olha só, gente, vocês estão vendo, né, a imagem que eu estou compartilhando? Uhum. Tá aparecendo aí? Essa imagem que está colada é a Kintsugi, né? E eu recebi essa imagem na semana passada do meu marido. Então, é um vaso de vidro bonito e dentro dela tem pedaços. E agora, tudo isso que vocês estão falando me lembrou isso, sabe? Que nessa correria a gente não se refaz. A gente só vai pondo os cacos da gente dentro de um lugar. E aí a gente não consegue conter nada, né? A gente só fica assim, é um memorial dos cacos, né? Memorial. Não é? Eu estava vendo os cacos aí, eles estão todos juntinhos, né? Nesse vaso de vidro, né? Uhum. E eu fiquei lembrando de uma imagem que também é super sul-mato-grossense, é a imagem da mulher do fazendeiro, normalmente, ou da pessoa que mora na fazenda, varrendo o terreiro.
Geralmente as fazendas do Mato Grosso do Sul e nas fazendas do interior de São Paulo também tem isso. Eu não conheço Minas assim direito para falar, mas você vê, tem sempre um terreiro com muitas mangueiras, né? Uhum. Então, na época, tem uma época do ano que caem as folhas e tudo mais, então todo dia tem tipo um ritual. Ela vai lá e recolhe todas as folhas, né? Um pessoal queima, o que não é muito aconselhável, mas tira as folhas. No outro dia vai ter que juntar tudo de novo. E aí, de repente, você chega e vê o terreiro, que a terra não tem nada. Normalmente, assim, uma fazenda bem simples, não tem calçado, né? Nada ali, é a terra mesmo, né? Mas está limpo, as folhas estão juntadas, está tudo direitinho. E é um trabalho que se faz todo dia, às vezes, 2 vezes por dia. O pessoal faz. Então, essa coisa de você juntar também os pedaços, porque assim, na arte japonesa, é legal que você consiga juntar todos os pedaços, né? Para poder a coisa ficar inteira, integral de novo. Se faltar um pedaço, fica faltando. Então, é que nem juntar as folhas também. Você junta aquelas folhas todo dia, faz o mesmo trabalho. Eu não sei, fazendo isso um paralelo, assim, usando isso como imagem também, de eu sempre me juntar, sabe? Eu juntar as minhas partes no final de um dia, ou no começo, sei lá. Eu juntar aqueles pedaços para ver o que está faltando, o que está sobrando. Entendeu? E, não sei, a gente não tem tempo para essas coisas, eu acho. Normalmente não. Talvez se a gente fizesse mais... não sei, eu vou entrar aqui num assunto talvez que não seja... sei lá, não seja muito comum para algumas pessoas que talvez vão nos ouvir, mas a questão do Shabat, né? Do Shabat, que é o sábado bíblico no sentido do descanso, que a palavra Shabat, ela quer dizer isso, né? Ela quer dizer descansar, parar, repouso, né? Então, a gente usa normalmente esse repouso para fazer coisas, para produzir coisas também. E não sei, tem uma certa coisa da não produtividade, de um momento de não produtividade, que é o momento de juntar as coisas, de juntar as ideias, juntar os sentimentos, identificar coisas, dar nome para algumas que a gente não consegue dar. E não precisa ser tudo, não precisa também ter essa expectativa de que a gente vai conseguir juntar tudo e dar nome para tudo, identificar tudo, porque não consegue mesmo. Eu já desisti. Você sabe, falando isso, me veio assim a ideia de que assim, quando você vai, por exemplo, né, essa imagem aqui do kintsugi mesmo, você precisa parar para colar. Se você não para, se você não analisa, você não consegue juntar os cacos, né? Então, essa coisa que você está falando do Shabá, do tempo, hoje ainda eu estava pensando isso. Na verdade, eu estava escutando o podcast lá da Nova Semente e ele estava justamente também falando sobre essa questão do descanso. E agora, assim, me veio a seguinte frase, sabe? É preciso parar para colar, né? E aí, Siba, o que você acha? Tem que parar, né? Eu acho que tem que fazer esse movimento mesmo. Mas acho que é o que a Tó estava falando, eu preciso já ir nomeando, eu não sei se dá para ser tudo num dia, né? Eu acho que essa é a ideia de uma preparação, né? Eu acho que precisa olhar para a semana e olhando para você chegar nesse dia do descanso, digamos assim, né? Então, acho que tudo envolve mesmo um movimento, é tudo processual. Não sei se as coisas, se a gente consegue de forma abrupta, sei lá, pensando mesmo na inércia mesmo. A tendência, se você vem sem um movimento de parada, de reflexão, de reolhando, não vai ser naquele momento que isso vai acontecer. Então, eu acho que é uma lógica, pensando até na questão religiosa, de algo que você vem mantendo e depois você tira um dia só para... Mas ele não é algo que acontece naquele dia, né? Faz sempre parte de um processo, porque eu sempre falo para os meus alunos, né, assim, que o Marte não faz no dia da fogueira, né?
Ele não vira mártir, ele se torna num processo das escolhas que ele vem fazendo. Eu falo, ó, o enfermeiro não vai acordar no dia da formatura com capacidade de cuidar. Se eu, no processo de me tornar enfermeiro, não vou olhando para o colega, aprendendo a escutar, cuidar, me transformando em alguém que enxerga o outro, que cuida, eu não vou acordar esse cuidador, entende? Então, eu acho que precisa dessa parada, mas ela é uma parada dentro de um contexto. Uhum. Ela é uma parada refletida, então, não é? Não é só parar por parar, é um parar deliberado, é um parar que você vai estar pensando no que você quer com esse parar. Tem a ver com volição, tem a ver com a vontade de fazer as coisas. E porque é volição, eu acho, tem também a ver com... É uma atitude, né? É uma atitude. Porque é uma atitude, inclusive, mental, eu acho, sabe? De juntar os pedaços e de se fazer colar, ou tomar tempo para essas coisas. Mas eu acho que é num processo também. Eu concordo com a Cibele, que é um processo, mas e acontece fazendo, sabe? Assim, acontece fazendo, porque se a gente for esperar das pessoas também que elas tomem tempo, esperar de nós também para tomar tempo sempre, eu não sei se isso é possível. Não sei se, entendeu? Às vezes soa até um pouco hipócrita, tá entendendo? Sim. Essa semana a gente estava fazendo uma live sobre saúde do trabalhador, né? E aí, uma das recomendações, né, que fazer yoga, né, fazer meditação, aí alguém no chat brincou, se eu fizer 5 minutos, eu já começo a me estressar, né? Então, assim, daquelas coisas que são diferentes para cada um e que não é algo mesmo que a gente consiga determinar ou dizer ou que funcione, as coisas acontecem, você vai ter. Então, assim, eu não consigo imaginar colocando aquela rotina, até porque, para mim, as coisas que endurecem, tudo que, por mais lindo que seja, se endureceu para mim, aí do meu lugar que eu olho o mundo. Se ele virou uma obrigação, assim, todo dia eu tenho que meditar 5 minutos no dia, eu já vou começar a não querer fazer aquilo. Então, eu acho que é uma postura, ao mesmo um jeito de olhar do mundo e, ao mesmo tempo, daquilo que a gente já vem conversando, da vulnerabilidade. Não é algo que eu queira me tornar perfeita, é algo que eu abraço os cacos, sei da imperfeição deles, acolho, mas também quero cuidar, mas também aceito estar com caco. Exato. Né? É sempre um negócio que é misturado, né? Não é algo que eu sempre consigo, todo dia eu vou olhar, vou examinar. Mas também não é algo que eu possa não fazer esse movimento. Mas eu acho que é um jeito mesmo de estar no mundo, de se reolhar e vendo essas potências e desafios no dia a dia, encarando e fazendo o melhor naquele dia, digamos assim, né? E às vezes aceitar só um pouquinho, aceitar o fato de que tem um dia que dá tudo errado, cara. Tem uma hora que tá tudo errado, tem uma hora que a coisa degringola de tal maneira que você se sente realmente um caco e se sente um período grande, às vezes. Quem nunca, de novo, né? Quem nunca passou assim por uma fase onde você fala, ei, quando que vai rolar de novo? Quando vai rolar de novo? Eu já passei por várias. Quando é que vai de novo? Entendeu? O que quer que seja esse de novo, entendeu? Porque às vezes... Eu olhei a figura da Milene e pensei que ali cabe lágrima. Sabe aquela no pote? Eu falei, não cabe mais nada, né? Mas cabe água, porque ela vai. Eu falei, o que dá para olhar ali e chorar, né? A hora que mostrou aquele pote transparente, os cacos, falei, ali a única coisa que cabe ali é lágrima, né? E que tá tudo bem, pelo meu entender, porque às vezes é um recurso que eu encontro mesmo, né? De achar um momento para eu chorar, né? Então, assim, não quer dizer que eu vou ter essa postura de sempre lidar a partir do choro e fazer... Mas há momentos que, se você acumulou demais o caco, até você conseguir tirar dali, você fala, opa, vou dar uma preenchida aqui com outra coisa, né? Então, acho que é desse caminho muito diverso mesmo, né?
Eu acho que nas duas imagens tem beleza. Tem beleza você se colar, tem beleza você fazer um memorial de cacos, né? Aí vai do que é da pessoa, que é essa coisa da volição. Então, eu vou pedir desculpas por ser a voz da discordância, mas assim, tem coisas que eu acho que a gente tem que sim se forçar a fazer. Claro que a gente não vai esperar a perfeição todos os dias, ser sempre igual, ter o mesmo resultado, a mesma produção e tal, mas nisso que você estava falando, Sibeli, das pessoas se construírem ao longo de um tempo, então para isso eu acho que tem uma disciplina, sabe? Existe um lugar da disciplina que ele não pode ser um lugar que nos escravize. A gente tem meio que usar a disciplina a nosso favor, assim, sabe? Porque aí a gente falou do Shabá, então, assim, eu me lembrei da Bíblia agora também, e essa questão, assim, sabe? Da carne e do espírito, né? Então, se a gente não achar um lugar para a gente exercitar, tendo essa consciência mesmo, porque, assim, saiba o que você vai escolher. O duro é você chegar no final da tua vida e você falar assim, puxa vida, eu queria ter sido um pote colado, mas o que eu tenho é um memorial de cacos e não era isso que eu queria da minha vida. Aí isso eu acho triste. Eu acho triste a pessoa chegar e falar assim, puxa vida, não fui, a minha vida não é coerente com o que eu queria ter sido. Eu acho que isso desculpa, fala-me, não termina. Não, é isso que eu queria falar, assim, que realmente eu acho que eu fui muitas vezes muito escrava dessa minha voz interior que falava que eu tinha que isso, tinha que aquilo, tinha. Eu era muito escrava do tinha que. E hoje eu consigo escutar um tenho que, e aí eu falo assim, peraí, mas eu tenho que mesmo? Por outro lado, tem algumas coisas que é um tenho que são bons para mim e que eu preciso fazer a despeito de eu não estar afim de fazer. Digo, por exemplo, exercício físico. E foi uma coisa que eu descobri na minha vida que eu, graças a Deus, muito obrigado, Senhor, eu consegui incorporar. Mas isso foi uma coisa que foi um tem que. Eu tive que ter uma vontade ali, ó, para chegar num ponto onde eu falo, eu gosto de. Gente, eu não sou triatleta, tá? Até que eu queria ser, mas não vai rolar. Tá? Mas assim, hoje é uma coisa que eu já consigo fazer que não me custa, que me traz prazer. E é uma coisa boa para mim, mas que por um tempo não foi bom. Então foi uma construção. Dei esse exemplo bem assim, mas dá para ilustrar, né, gente? Me fiz entender? Fez? Eu acho que o negócio da volição também é uma coisa complicada, porque assim, volição, não sei se ela pode ser entendida, você me corrija isso, Beli, se pode ser entendida exatamente como motivação para fazer alguma coisa. Acho que não é uma coisa, né? Não, mas eu não falei de motivação, não. Não, eu sei, você falou volição mesmo. Eu que estou tentando compreender aqui, que eu joguei a palavra na roda. Então, eu acho que... E também tem o seguinte, nem tudo que a gente quer fazer, tem vontade de fazer também, é legal, né? Tem umas coisas que a gente tem vontade de fazer que moralmente, eticamente, sei lá o quê, e pro corpo, e sei lá, aquele bolo maravilhoso, pudim. Você tem vontade, mas não é legal, né? Você sabe que tem assim, tem umas consequências ali na cintura. Então, eu acho que isso partindo desse princípio. Agora, voltando um pouco a esse negócio do final da vida, né? Eu acho essa questão do final da vida uma questão super importante, porque eu acho que a maioria das pessoas acaba a sua vida com a sensação: eu queria ter mais um pouquinho de tempo para fazer aquilo, aquilo, aquilo. Mas eu duvido que a gente faria. Se a gente tivesse mais tempo para fazer, eu duvido que sairia. Então, talvez esse exercício de dizer essa incompletude na qual a gente vive, né? Que o Ed René, a gente fala pra caramba dele aqui, o Ed René usa uma expressão, fala, a conta não fecha aí, ó. Vive uma incompletude ali. Então, eu acho que
é conviver com essa incompletude mesmo, porque e outra, conviver com a incompletude do outro também, que é um troço difícil, porque a gente ser incompleto para si mesmo é uma coisa, o outro é incompleto, daí já não dá, aí não dá para mim. Uhum. E aí é difícil, né? Então, eu acho que tem mais gente, a gente tinha que aprender a conviver com isso em vida, e não na hora do vamos ver lá na hora da morte, porque talvez a gente nem tenha tempo disso também, e se não tiver tempo, melhor ainda, talvez. Eu acho que a gente entra naquela questão que a gente já conversou do que é desejo e o que é querer, né? Até falei para você daquele livro do Jorge Forbes, que você quer o que você deseja. Então, assim, uma coisa, por exemplo, quando a Milena fala do exercício, é algo que eu quero colocar na vida. Então, a vontade de ficar como desejo, ficar deitado mais, de, sei lá, fazer uma outra coisa naquela hora e cabular o exercício físico, como ela tem clareza do que quer, ela vai, digamos, não sucumbir aos desejos efêmeros, mais efêmeros que todos, né, digamos assim, porque tudo é efêmero, mas assim, então com a clareza do que quer. Então eu acho que é isso, se eu sei o que eu quero, eu consigo focar nesse caminho e ir desviando desses desejos que me tiram dessa rota. Agora, eu acho que o grande desafio é a gente saber o que a gente quer de fato, né? Então, assim, nesse processo de um autoconhecimento, que a gente saiba mesmo para não ser, aí eu quero fazer atividade física todo dia, mas eu não me esforço nada para isso. Que querer é esse, né? Um querer frouxo. Então, assim, eu acho que o exercício da vida é saber o que a gente quer de fato, para que os desejos não nos tirem da nossa rota, e aí a disciplina entra, né? Mas aí ela não é uma disciplina que nos obriga no sentido de alguém impondo. É uma disciplina que dialoga com o meu querer, que é completamente diferente de uma coisa imposta de fora para dentro, né? Agora, é um exercício eu parar e saber o que eu quero, né? A partir desse momento, eu acho que aí tudo o resto meio que vai se ajeitando. Vira outra, você cai num desejo que não devia, um dia você come mais do que não devia, outro dia você não consegue fazer atividade física, mas com clareza que você sabe do que você quer, no outro dia você acorda e fala, não é porque eu caí um dia que eu não vou fazer hoje. E você retoma até que isso se torne um hábito, até que isso passe a gerar prazer, porque ele já está incorporado, né? É isso aí o que me veio quando a gente foi falar sobre essa questão, né, dessa clareza e tudo, é uma outra coisa que eu li naquele livro do Yuval Noah Harari, que é o cara que escreveu Sapiens, mas ele não fala sobre isso no Sapiens, ele fala sobre isso no Homo Deus. Amei aquele livro. Né? Que a gente já venceu, né? Falta um inimigo só para a gente vencer, que é a morte. Né? A gente já venceu a fome, a gente tinha achado que tinha vencido a peste, né? 2020 está aí para falar que meia boca esse negócio. Vamos ver essa vacina da Rússia aqui que vai dar. Eu só confio depois que eu ver muita gente vacinada, porque por enquanto, nessa semana, as bolsas tudo começaram a cair de novo, por causa da tal da segunda onda. Eu falei, gente, mas enfim. Então, assim, teoricamente, a humanidade tinha 3 grandes inimigos, a fome, a peste e a morte. E a gente já tinha conseguido vencer 2, e a gente estava em busca de um terceiro. E quando a gente fala dessa disciplina e fala assim do tipo de vaso que você quer ser, que não tem problema nenhum você querer ser esse memorial de cargos, ou não tem problema nenhum você ter essa tigela, o que importa é essa clareza do que você quer ser, também me veio uma coisa que eu acho que vai ser pode ser até para um próximo leque, mas é a gente ter essa humildade de se deparar com o fato de que existe um fim para nós. Porque eu vejo que a gente foge tanto de olhar para a nossa mortalidade, sabe? A gente foge tanto de olhar para isso, porque assim, é o maior medo da humanidade, né, gente? Apesar que diz que tem uma pesquisa que fala que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Enfim, sei lá, vamos averiguar isso depois. Sério? Sério. Falar em público acontece mais vezes na vida. Então, né? Graças a Deus. Não, mas sério mesmo, tem uma pesquisa que fala, depois eu conto para vocês. Mas eu acho que faz parte e abre um leque para a gente conversar numa próxima oportunidade sobre isso, né? Sobre a gente ir se deparando com o fato de que
tem um fim, tem um ponto final. E o que a gente vai fazer do começo desse parágrafo até o ponto final dele, né? A gente tem que ter uma clareza para não chegar lá e falar assim, puxa vida, né? Eu queria tantas vírgulas a mais, mas agora que eu tenho é um ponto final. Então, eu acho que ajuda, é um exercício que ajuda. O que vocês acham? Eu tenho um problema sério com o negócio a gente tem que ter clareza, tem que saber o que a gente quer, porque eu tenho a impressão que eu sou meio desviante aí nesse negócio. Não sei se tem alguma pessoa que pode estar me ouvindo aí agora, né? Entre nós três aqui, eu acho que sou meio desviante, porque às vezes eu falo, eu quero tanta coisa, e eu quero às vezes coisas que não são compatíveis, sabe? Então, é super difícil para mim. Eu vou dizer, a garota tem, sei lá, quase 50 anos, garota, quase 50 anos, e Concordo. não, pois é, Concordamos. e não sabe o que quer da vida, é isso? É isso? E eu não acho que seja isso. Se eu contar para as pessoas todas as coisas que passam pela minha cabeça, para as minhas melhores amigas, tudo que passa pela minha cabeça, eu tenho impressão, para as minhas amigas às vezes já se assustam, imagina, e não é tudo que eu estou falando ainda, né? Eu tenho a impressão que eu vou ser muito mal compreendida e que então é bom eu guardar para mim mesma algumas coisas, é bom eu tenho uma amiga que diz assim, não, é o seguinte, tem certas coisas que você leva para o túmulo e é melhor assim. Beleza, então tá bom. Eu conto com o fato de que talvez o túmulo não esteja agora assim na iminência de acontecer comigo. Espero que não. Mas eu tenho um problema com isso, essa clareza, mas me falta às vezes. Mas eu acho, a gente pode conversar disso semana que vem, mas eu entendo perfeitamente o que você fala. E aí eu acho que não é porque eu não sei o que eu quero, eu sei exatamente o que eu quero, duro que ele não cabe na minha vida. Aí, entende? Ai, Sibeli, adorei. Eu estou fazendo umas aulas de inglês, aí tinha umas perguntas que tem para treinar a conversação, tinha lá, qual que é o seu maior desejo? Eu falei, eu queria ser 3 de mim, né? Uma para fazer o que eu faço nessa vida, a outra queria ser artista de TV, e a outra, então assim, eu nem lembro que a outra que queria, porque pode ter mudado de ontem para hoje. Então, assim, queria ser viajante, mochileira no mundo. Então, assim, porque não cabe só na minha vida, eu tenho que fazer sempre um pouquinho, viagem nas férias, enfim. Então, mas eu não entendo isso como alguém que não sabe o que quer. Ok. A vida é pouca porque eu quero, aí eu entendo perfeitamente. Valeu, hein? Valeu, hein? E realmente, o que eu falei sobre isso, Tota, assim, não é que a gente tem que ter tudo, não lembro uma palavra assim, mas assim, não é que a gente tem que ter essa clareza, mas a gente Projeto, pelo né? menos se fazer um exercício de refletir sobre. Porque quando a gente fala desse pote, do que contém nesse pote, às vezes a gente só vai pondo para dentro, pondo para dentro, pondo para dentro. Entende? Então, assim, a clareza é essa. A clareza é assim, hoje, no caminho que eu tô, no que eu tô andando, vai para dentro ou não? Cabe aqui dentro ou não cabe? Para ter um mínimo de barreira, né, Mi? Para pelo menos ter uma portaria, né? Não Exatamente. passar qualquer coisa, né? Exatamente. A gente precisa disso, né? Em prol da nossa sanidade e em prol de viver uma vida autêntica, né? Uma vida assim, é a vida que eu quero, que eu escolho, né? Viver. Porque eu não sei o quanto as pessoas têm essa preocupação, é que assim, nós três a gente opera numa base mais parecida, então fica mais fácil. Mas assim, cara, é duro você ser gado, né? E às vezes você chegar lá no final da vida e falar, poxa vida, eu não queria ter sido gado. Meu, então você tem que pensar, você tem que olhar para você e ver, né? Então, assim, foi nesse sentido essa questão da clareza, assim. E que acho que a nossa rotina é uma rotina que não propicia esses momentos. Então, por exemplo, nós somos privilegiados de poder estar aqui nós três parando para fazer esse olhar sobre as coisas, né? E que a gente quer expandir mesmo essa mensagem, né? Levar essa ideia para outras pessoas. Vamos conversar, gente, vamos pensar, né? Vamos... Mas que realmente eu concordo com a Cibele,
essa vida é pouca. Por isso que, graças a Deus, a gente acredita na eternidade. Porque lá vai sobrar tempo para fazer o que quiser, né? Lá, acho que o tempo não existe, né? Essa é a grande Então, questão. pois é. O tempo não existe. Por isso a gente volta dos nossos autores queridos, Manuel de Barros e Rubem Alves, que falaram tanto das coisas pequenas, das coisas simples, das coisas que não são da ordem, da eficiência e da produtividade, são coisas simples mesmo, coisas da natureza, inclusive. A gente é privilegiado da gente poder parar para conversar isso, e de vez em quando eu sinto inveja do caboclo lá do Pantanal, entendeu? Somos duas. Que vê algumas coisas, vê muito diferente. Não estou querendo romantizar a vida, porque tem muitas dificuldades também, mas esse tema da gente diminuir a nossa... diminuir a quantidade de coisas que a gente faz e de coisas que a gente... e de estímulos até, né? Diminuir a quantidade de estímulo para a gente poder focalizar numa coisa, diminuir a questão dessa corrida que a gente faz pelo dinheiro. Dinheiro determina muita coisa na nossa vida, toma um lugar muito grande, um espaço enorme, e eu acho que é muito importante a gente saber que financeiramente a gente tem algumas certas seguranças, mas realmente ter consciência de que dessa efemeridade, dessa passagem da gente por aqui, e de que uma hora termina mesmo, e que uma vida é muito pouco. A gente tem que chegar a essa conclusão, e essa conclusão foi maravilhosa, Sibeli, tem que dizer que é maravilhoso mesmo. Daí a importância das escolhas, né? Aí eu entendo essa importância de escolha, porque ela é muito curta e é muito pouco. Uma vida é pouco para os sonhos, para as vontades, para os desejos, para as coisas que você quer fazer, as coisas que você queria conhecer, que você queria saber. Eu tenho tantas coisas que eu queria saber. Nossa. E não vai dar tempo. Eu não consigo terminar a lista. Né? Não vai dar tempo, cara. Não vai dar tempo. E eu acho que aqui a gente está abrindo, né? Que já podemos deixar assim meio aberto para a semana que vem a gente já pegar esse gancho e continuar a nossa conversa. Isso aí. Uma coisa que eu ia dizer para o pessoal que for assistir é o seguinte: faz seu comentário lá, comenta uma coisa, fala, ó, não gostei disso ou curti aquilo, tá? Faz seu comentário aí, a gente responde. E adoro. Queremos ouvir vocês, porque a gente quer mais gente conversando com a gente, né? Uhum. Muito obrigada, foi maravilhosa, mais essa conversa junta, fico muito, muito feliz, tá? Um beijo, uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Até, Beijo, pessoal. Gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.